Olá, seja bem-vindo a mais um Empreendedores.pt. Hoje, se reparar, estou aqui acompanhado de uma série de garrafas. São garrafas de cerveja e, portanto, o programa de hoje vai seguramente ser mais animado do que o costume. Estou aqui à conversa com o Pedro Mota, que é um dos fundadores da fábrica de cervejas Portuguense e da Cerveja Nortada. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estarmos aqui à conversa. O Pedro é um amigo há vários anos ainda por cima, portanto é um gosto ter por cá. Diz-me uma coisa, que produtos é que são estes que nós temos aqui e quais são as diferenças entre eles? Eu vou fazendo o seguinte, vou mostrando. Okay. Temos aqui uma cerveja Nortada Bonfim. Bonfim, exatamente. Temos Campanhã, portanto também já vamos percebendo que isto tem aqui uma ligação à cidade do Porto. Exatamente. Miragaia. Temos a Massarelos e temos ainda a normal, por assim chamar, normal, portanto, sem nome de freguesia. Não tem nome de qualquer freguesia. Isto é cerveja. Qual é a diferença entre estas diferentes cervejas? Ora bem, entre todas estas cervejas, nós, para lançar esta empresa, esta fábrica de cervejas, decidimos que lançar uma cerveja seria redutor, até porque uma das nossas missões é realmente aumentar a cultura cervejeira em Portugal, democratizando um bocado a cerveja artesanal e tentando trazê-la para uns preços em que o consumidor consiga comprar não uma garrafa, mas uma caixa, se for preciso, para poder desfrutar. E consideramos que os preços de muitas das cervejas artesanais em Portugal estão um bocadinho deslocados em relação ao poder de compra do consumidor português. Por isso, lançamos estas 5 cervejas, todas dentro do que nós consideramos do poder de compra do consumidor português. E começando, então, pela última que tu apresentaste, okay. Esta, e começando por esta última, porquê? Porque é a cerveja mais comum, pelo menos ao gosto do consumidor português. É uma cerveja estilo Pale Lager, é as típicas louras, a cerveja branca que os consumidores estão mais habituados. Exatamente, por isso nós sentimos necessidade, obviamente, de além de lançar uma série de cervejas mais complexas, especiais, tínhamos que lançar algo com que o consumidor conseguisse identificar e conseguisse consumir e ver que era parecido, pelo menos, com algo que já estivesse habituado. Não podíamos entrar com estilos muito alternativos, porque sabíamos que provavelmente isso ia chocar demasiado. Okay. Por isso, optamos por esta cerveja. Todas as nossas cervejas são feitas com 100% malte, isso é uma das grandes diferenças entre as tais cervejas artesanais, em que a nossa se pode incluir aí as cervejas industriais. As cervejas industriais geralmente levam sempre alguns adjuntos para baixar o preço de custo. No nosso caso, eu ia-te perguntar, e antes de irmos às outras cervejas, qual era a diferença entre as vossas cervejas de uma forma geral e as outras cervejas, sobretudo as mais comuns que nós que podemos consumir por aí. E, portanto, estás-me a dizer que uma dessas diferenças é o facto de ser 100% malte, é isso? Exatamente. Todas as nossas cervejas, aliás, qualquer produtor de cerveja artesanal, nos quais nós nos enquadramos, cerveja artesanal, no nosso caso, que se calhar por vezes consideramos cerveja regional, porque está ali um bocadinho entre o que é o artesanal português, que realmente está numa gama e num volume bastante baixo, e as industriais, nós estamos mais ou menos a meio, por isso diferenciamos um bocadinho. Embora a nível de produto em si, somos uma cerveja artesanal. A grande diferença, como eu já estava a referir, é a questão da formulação. É uma cerveja com 100% malte de cevada, devemos ter maltes de outros cereais, na qual usamos só as melhores matérias-primas, não tentamos reduzir custos por aí. Usamos só o lúpulo em si, não usamos nada de extratos, não usamos aditivos, não usamos colorantes. Por exemplo, as nossas cervejas pretas, aquele preto vem do torrado do malte, não utilizamos aqui nenhum corante caramelo, como os refrigerantes utilizam, por exemplo, e alguma indústria cervejeira também utiliza, porque acaba por ser mais fácil fabricar assim e mais barato. No nosso caso, não. Portanto, desde logo os ingredientes que vocês utilizam são diferentes daquilo que encontramos nas cervejas mais industriais. Exatamente, não é? Essa é a peça-chave. Depois, se olharmos quais são as outras grandes diferenças em que nós, lá está, nos podemos considerar em relação tanto às micro-cervejeiras em Portugal e às industriais, é que nós, a nível de equipamentos, efetivamente temos o tão bom como uma industrial tem, porque temos um investimento bastante grande, milhões até, por isso temos toda a capacidade técnica para isso. Temos conhecimento técnico também, porque também temos mestres cervejeiros formados nas melhores escolas de cervejaria do mundo, na Alemanha. Por isso, a nível técnico de equipamentos, temos tudo o que uma industrial tem. Depois, onde uma industrial normalmente peca é nas matérias-primas, e nós aí temos isso. Comparando com uma microcervejeira, aí não pecam nas matérias-primas, realmente também apostam muito na qualidade das matérias-primas, usam os melhores maltes, mas depois, por dificuldade e até de produção, não têm os melhores equipamentos e por isso a constância de lotes ou a uniformização de produtos torna-se mais complexa, porque requer bastante investimento. O nosso
projeto, sei que ainda se pode chamar projeto, como, se calhar um bocado às vezes, quem nos considera um bocado megalómano, para a maneira como começamos, na minha opinião não é, acho que tem pernas para andar e mais destes vão aparecer, permitiu-nos logo fazer um grande investimento inicial, que nos permitiu apostar num equipamento que nos garante logo uma grande qualidade, por isso não temos que andar aqui com as seleções da qualidade, a demorar anos a provar que até conseguimos fazer, não, às primeiras cervejas que saíram. Acertaram. Então diz-nos lá, já vimos aquela mais tradicional e agora temos aqui uma Massarelos. Uma Massarelos. Ora bem, Massarelos, este nome também foi dado porque foi a freguesia onde eu nasci, eu achei que queria dar um nome a uma cerveja com é a tua homenagem. Exatamente, e por ser uma das minhas cervejas preferidas. Este tipo de cerveja é uma India Pale Ale, e este tipo de cerveja, como estilo, é um estilo bastante amargo, muito aromática, e isto deve-se à grande quantidade de lúpulo que leva. Que não é um sabor muito habitual em Portugal. Não, e por isso é que é das nossas cervejas mais especiais. Normalmente, das 5 cervejas, esta é que o consumidor geral tem mais dificuldade em aceitar. É um gosto que se vai ganhando. Este nome, India Pale Ale, vem da história de onde vinha esta cerveja. Este India Pale Ale vem da altura em que o Reino Unido ainda tinha bastantes colónias, e uma delas era a Índia, e que precisava de exportar cerveja para os seus soldados lá. Obviamente, um pouco à imagem do nosso vinho do Porto, e querer exportar, estragava-se, teve que se adicionar aguardente e por aí fora. Eles descobriram que adicionando muito lúpulo, a cerveja não se estragava. Ficava mais amarga, mas pelo menos não se estragava. E por causa disso, começaram a adicionar carradas de lúpulo e chamavam-lhe Pale Ale, que é o estilo, mas para a Índia. E daí nasce este estilo. Muito bem. Portanto, essa é Massarelos. Depois, continuando aqui, temos Miragaia. Miragaia. Esta foi a segunda cerveja a ser desenvolvida. É um estilo Brown Porter, e Porter vem mesmo do nome dos trabalhadores portuários, e por isso é que Miragaia, por causa da alfândega. E é uma cerveja, lá está, estamos a falar dos trabalhadores portuários, porque em Inglaterra este estilo era muito consumido pelos trabalhadores portuários, porque era uma cerveja que alimentava bastante. E nós decidimos fazer uma cerveja destas. É uma cerveja preta, mas não aquele preto muito intenso, leve, tem 4,8 de álcool, e de todas as nossas cervejas, eu acho que é, à parte da principal, obviamente, é que é mais de agrado geral. Não é uma cerveja de extremos. Não choca. Não choca. Por isso tem tido muito boa saída. Como é que vocês decidiram fazer estas cervejas? Porquê é que escolheram estas e não outras quaisquer? Esse foi um trabalho duríssimo, porque implicou que eu e o Tiago, exatamente... O Tiago é o teu cofundador, não é? Exatamente. Nós, enquanto desenvolvemos o plano de negócio, enquanto íamos escrevendo, que nos demorou cerca de ano e meio, íamos fazendo o trabalho de analisar todas as cervejas que achássemos que tinham potencial para encaixar no mercado português, e íamos comprando cerveja à volta do mundo, por todas as lojas. Mas como é que foi esse processo? Foi basicamente vocês, o vosso gosto, exatamente, a vossa o nosso interpretação gosto, do mercado. E depois, o que nós fizemos, obviamente tens de começar sempre ao lado. Nós analisamos só, eu e o Tiago, umas 300, 400 cervejas internacionais durante um ano e meio. Foi duro, foi giro, mas também foi bastante duro. Depois de chegarmos a um leque mais curto, aí sim, conseguimos partilhar com pessoas que nos eram próximas, pessoas que tinham também conhecimentos cervejeiros e que nos disseram, assim, acho que este é o produto indicado, ou este será o caminho a seguir. Como é que vocês fizeram isso? Porque ninguém consegue guardar na memória 300 sabores, não é? Não, temos Tinham um Excel, alguma espécie de folha de cálculo ou coisa do género? Como é que vocês faziam isso? É exatamente isso. Era uma folha de cálculo porque era um Excel em que tínhamos a pontuação dada, notas, o porquê de ser rejeitado, o porquê em de ser diferentes aceito. categorias que pré-determinaram? Exatamente. E depois fazíamos sempre a repetição da prova nas cervejas que eram aceites para saber, mas depois também prova cega para saber se ainda mantínhamos a mesma opinião e felizmente éramos coerentes. Não houve ali nenhuma que disséssemos numa altura era excelente e depois já não era assim tão boa. Mantivemos a coerência. Depois foi difícil chegar a apenas 5, porque nós, efetivamente, tipo cerveja, como o tipo em si existem mais de 100, chegar só a 5 não foi tão fácil dizer, esta vai, esta não vai. Por isso, a nortada principal era dada adquirido que tínhamos que lançar uma cerveja deste estilo para o mercado português. A Brown Porter tinha que ser uma cerveja preta, mas não demasiado extravagante, por isso sabíamos que ela também tinha que ser. A Viena era uma cerveja... Exatamente, era outra cerveja. Esta é Bom Fim. É Bom Fim, só que é um estilo Viena Lager. Viena. Exatamente. Tens razão. Essa cerveja nós também fizemos, embora entre um bocadinho aqui no patamar da cerveja principal da Porto Lager, é ligeiramente diferente, que utiliza um malte de Viena, em vez de usar um malte de Pilsen, e tem um lúpulo um bocadinho mais amargo. Por isso, é uma cerveja um bocadinho mais intensa e serviu-nos
de grande exemplo, porque uma das nossas grandes inspirações foi uma empresa americana, que é a Boston Beer Company, que lançou uma cerveja que é Samuel Adams, há cerca de 32, 33 anos, e que iniciou a revolução cervejeira nos Estados Unidos. E é uma das nossas grandes inspirações. E o estilo de cerveja, essa Boston Lager, a principal, é uma Vienna Lager. E nós sempre achamos que esta teríamos que ter. Claro que não podíamos avançar com esta, com a nossa cerveja principal, mais uma vez, o público português. Se chegássemos com uma cerveja acobreada, que em sabor não é muito longe daquilo. Que essa, que eu já provei, é a que eu mais gosto. Exatamente. A pressão, para mim, é a melhor cerveja que temos também. É a minha preferida. Mas sabíamos que para o consumidor português dificilmente isto ia encaixar pela cor, as pessoas provavelmente iam se queixar e tal, por isso tivemos que adaptar um pouco ao mercado português. E lá está. Estas três, Viena, Porto Lager, eram óbvias, mais ou menos. Basicamente, lá está, fáceis de avançar. As outras duas... Foi mais assim um salto de fé? Exatamente, um salto de fé. A IPA, um pouco porque a moda das IPAs nos Estados Unidos, 50% do mercado é isso. Indian Pale Ale, não é? Exatamente. Foi aí que foi precisamente nos Estados Unidos que conheci este sabor, que é bem diferente. Exatamente, é muito intenso. Em Portugal está a despontar um bocadinho também, nós achamos, se calhar é o momento certo para o fazer. A nossa IPA é uma IPA que está... Obviamente tens padrões de percentagens de ingredientes que tens que cumprir para lhe poder considerar uma IPA. E temos um certo número de IBUs, que são as unidades de amargor, que têm que estar lá, porque se não tiveres esse mínimo não a podes considerar. A nossa está no mínimo dos mínimos, porque já sabemos que em Portugal, se fôssemos para aquelas IPAs loucas, então é que ninguém bebia nem meia garrafa. Por isso a nossa está bastante enquadrada. E depois, por último, temos uma Imperial Stout. E isso sim, quisemos fazer uma coisa mais extravagante, uma coisa diferente. Achamos que também podia ser bastante impactante. Esta cerveja é a nossa cerveja com mais álcool, tem 8,5 de álcool. Já é uma cerveja que não convém beber como a Porto Lager, 2 ou 3 destas já fazem moça. E é uma cerveja muito rica, muito intensa, com muito sabor a chocolate, a café. Mais uma vez, para a cerveja de inverno e até para este tempo que nós estamos, é uma das cervejas mais indicadas e tem sido efetivamente em dezembro das que tem saído mais. E é a nossa cerveja mais extravagante, por isso decidimos ter assim uma que fugisse um bocadinho ao outro leite. Perfeito. Pedro, já percebemos quais são os diferentes tipos de cerveja, já percebemos que tens uma aposta sobretudo na qualidade dos ingredientes e ao mesmo tempo na constância da produção, dado o vosso investimento na área mais industrial. Agora, tenho uma pergunta, enfim, que é quase o elefante no meio da sala, não é? Epá, é inteligente um tipo lançar um projeto cervejeiro em Portugal em que temos um mercado que eu presumo que seja um verdadeiro duopólio entre Superboc e Sagres. Há alguma possibilidade de sucesso na cerveja que não seja Superboc ou Sagres? Eu espero que sim, embora admita que não és a primeira pessoa que quando nós apresentamos o projeto ou falávamos na ideia, nos considerava loucos e dizia, pá, vocês são loucos, né? É impensável, basta vocês recordarem-se do exemplo da Sintra há uns anos e sempre, o exemplo da Sintra sempre foi o exemplo que nos chamava mais a atenção. Mas como tu referes, efetivamente, Portugal é um duopólio. E internacionalmente, é um dos 2 ou 3 países do mundo em que existe apenas um duopólio. Normalmente os mercados são sempre divididos por 5, 6 grandes marcas e depois estão também divididos pelas tais microcervejeiras que levam uma grande cota de mercado. Em Inglaterra, por exemplo, 30% do mercado é feito por microcervejeiras ou cervejeiras regionais da dimensão da nossa. O resto é que está na mão das grandes cervejeiras. Portugal, como sempre foi um país mais vinícola, o mundo cervejeiro nunca teve a abrangência que devia ter tido. O setor cervejeiro, se calhar, também nunca foi tão apoiado como o setor do vinho. E depois a cultura do próprio país. Não somos um país de cerveja, não somos um país de produção assim de tanta cevada, somos um país de produção de uvas. E eu acho que esta abertura aos mercados internacionais, este trânsito dos portugueses lá para fora e a absorverem estas culturas e a perceberem-se que há estas cervejeiras, fez com que despontasse este movimento em Portugal. E para nós faz sentido que nós acompanhemos esse movimento e até que tentemos... Mas o que é que está a mudar? Está a mudar o consumo per capita de cerveja? Pergunto se está a aumentar, se não está, ou está a mudar o tipo de cerveja que as pessoas estão dispostas a consumir? O consumo em si tem aumentado, ultrapassou o vinho há uns anos e continua a aumentar. A cerveja continua a ser a bebida alcoólica por excelência, porque tem um princípio muito básico, é a mais barata de todas também, por isso ajuda muito. O consumo per capita não tem aumentado. O que tem acontecido é que as pessoas têm muito mais consciência de que existe um mundo cervejeiro. Já não estamos naquela fase em que tínhamos cerveja branca a cerveja preta, de uma marca e de outra, e acabou. Mesmo as grandes marcas tentaram agora entrar neste setor, lançando novas cervejas, porque percebem que há um mundo muito rico, e nós conhecemos muitas pessoas que não gostam de cerveja,
e eu acho que muitas delas não gostam porque nunca provaram a cerveja certa. Porque no meio de 100 tipos, deve haver ali alguma que é capaz de agradar. E essa cultura cervejeira, esse conhecimento, esse awareness para esse mundo, eu acho que começou a acontecer muito mais desde o início dos anos 2000, desde que houve mais projeção de Portugal, desde que os portugueses começaram a sair mais, desde que o Erasmus começou a funcionar muito, esta comunidade estudantil foi lá para fora e voltou e disse, isto lá fora há cervejeiras pequeninas em pubs onde eles fazem a sua própria cerveja. E começaram a trazer essa riqueza para Portugal e que alguns deles efetivamente arrancaram com projetos que aí estão, sólidos, muito bons, e que fazem com que o mercado esteja a mudar aos poucos. Mas tu achas que podemos chegar a uma cultura cervejeira como a belga ou a alemã ou coisa do género? Eu acho que tão enraizada dificilmente. São culturas, belga, que já têm centenas e centenas de anos, mesmo os Estados Unidos, que já têm 30 anos, dificilmente vamos apanhá-los, vai ser complicado chegar a esse ritmo. Mas temos outros exemplos de países latinos, europeus, clássicos, vinícolas também, que já despontaram para este movimento. Portugal está a arrancar agora há 5 anos, Espanha arrancou há 10, Itália já arrancou há 20. E nós vamos ao mercado italiano neste momento e vemos que, embora sendo um país mais do que reconhecido pelos seus vinhos, é um país que tem muita cultura cervejeira e parecem imensas micro-cervejeiras e que já começa num restaurante, além de termos uma carta de vinhos, a termos uma carta de cervejas de qualidade, não as tais como referia, que oscilam na qualidade ao longo do tempo ou que não têm aquele profissionalismo. Não, em Itália já se encontra muito e não deixa de ser um país latino. Eu acho que Portugal vai no mesmo caminho. Porque, lá está, portas abertas e esta Europa aberta e este mundo aberto faz com que... E, portanto, vocês tentaram ler estas tendências, este aumento da percepção que há outros mundos cervejeiros para além daquele que é mais evidente, e foi isso o ponto de partida para vocês pensarem que pelo menos podia haver mercado suficiente? Sim, um dos precursores foi sem dúvida esse. Na altura também, quando começamos a desenvolver este projeto, eu estava numa empresa de distribuição de matérias-primas, uma empresa espanhola, e era o representante aqui em Portugal e na Galiza, e tinha muitos clientes da área microcervejeira. Vendia-lhes maltes especiais, vendia lúpulos e por aí fora. E na mesma altura o Tiago estava no Reino Unido, a trabalhar ainda numa empresa concorrente, na Unicer, onde nós nos conhecemos já há muitos anos, e continuava lá a trabalhar os mercados externos. E eu dizia-lhe, isto aqui em Portugal cada vez mais aparecem destas microcervejeiras, isto está mesmo a despontar, além de um cliente que eu já tinha há alguns anos, estão a aparecer aí vários novos, isto está mesmo a começar a mexer finalmente aquilo que nós já falamos há algum tempo atrás, que há nos Estados Unidos, porque é que não há mais cervejas aqui em Portugal, temos sempre a ver a mesma coisa, está a começar a aparecer. E ele disse-me, eu estou aqui no Reino Unido e isto é chocante. Há 300 anos que está mais do que instituído, a cota de mercado aqui é 30%, isto está a descontar por todo lado, isto em Portugal mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. E quando ele regressou dessa aventura, nós sempre nos encontramos muitas vezes, tivemos uma conversa e dissemos, se calhar era interessante analisar e ver se isto tem pernas para andar aqui em Portugal. E foi assim que começou. Ele, entretanto, também mudou de mercado, foi para Cabo Verde. Depois aí houve alguma dificuldade em conseguirmos, lá está, reunir e juntar dados, mas foi muito por aí. Foi eu estar numa realidade externa, ver isso acontecer, eu ter viajado por muitos países, ter visto isso acontecer, e estar num setor onde fornecia e que via muitos jovens empreendedores a quererem arrancar com o negócio. Eu disse, Paulo, se eles estão a arrancar, isto está a mexer muito. O mundo está a conspirar e está a dar as informações. Mas, Pedro, o vosso projeto empresarial, nós temos aqui a cerveja Nortada à frente, mas o vosso projeto não é apenas de venda de cerveja, da cerveja Nortada. Vocês também têm um restaurante. Exatamente. Que é também onde produzem a cerveja. Portanto, também é restaurante e é fábrica de cerveja. Aliás, chama-se precisamente Fábrica de Cervejas Portuense, correto? Exatamente. Qual é a ligação entre estes dois, enfim, eixos do vosso negócio? São mesmo eixos diferentes? São muito próximos? Porquê é que lançaram estas duas coisas? São simbióticos até. E por isso é que, por algum lado, uma das dificuldades que nós estamos a ter neste momento é ter mais projeção de marca. Isto porque nós, quando pensamos no modelo de negócio, podemos ter projetado vários, projetamos este, com o conceito de que os portugueses precisam de muito de ver para querer. Nós sabíamos que se quiséssemos construir uma fábrica de cerveja e a colocássemos numa zona industrial e aparecêssemos no mercado com esta marca... Tipo Sintra, não havia ligação emocional. As pessoas diziam, mas onde é que isto vem? E depois diziam, se calhar até é feito na fábrica da Unicer, mas puseram-lhe outro nome. Ou inventavam mil e uma coisas que me chegou a ouvir. Por isso, nunca íamos ter essa ligação. As pessoas não iam ver onde é que a cerveja era feita e não iam sentir uma ligação emocional com aquela marca. E como nós sabemos que os portugueses são muito assim, dissemos, não, isto tem que ser ver para querer, a fábrica tem que estar à vista e tem que estar o mais próximo dos consumidores possível. Daí
até passar para um brewpub foi assim. Obviamente, então, se é para fazer isso, temos de ter um brewpub, a fábrica aberta com o público a poder ir lá consumir para ver que é lá que fazemos as cervejas. A localização nunca foi questão. O Porto sempre foi a nossa primeira eleição, obviamente. Não só porque somos do Porto, os dois, mas também pelo conceito que nós queremos passar, este conceito de regionalidade, de ligação aos valores. Os portuenses sempre foram muito mais bairristas e sempre são muito mais agarrados às suas coisas. E sabemos que não é mais fácil um portuense agarrar-se a uma cerveja que diz Nortada do que um algarvio a uma cerveja que diz Sul ou coisa do género. Exatamente, sem dúvida. E nós acreditamos piamente nisso, tanto que fizemos este investimento, criamos a marca nesse sentido, sabendo que provavelmente os portuenses olhavam para isto Nortada, feito no Porto. Não há mais portuense do que isto. Não pode haver outra marca que diga que é mais do Porto que nós. Quer dizer, a fábrica está em Sá da Bandeira, temos uma marca que se chama Nortada e uma fábrica que se chama Fábrica de Cervejas Portuense, ou seja, até mesmo com as freguesias da cidade do Porto nas garrafas. Não há equívoco aqui, não estamos a tentar ludibriar nada, estamos mesmo focados, este é o nosso segmento. Vocês não querem conquistar o país todo? Lá está, a maneira como criamos o modelo limita-nos logo por aí. Nós sabemos perfeitamente que há pessoas que se calhar vão olhar para esta marca e vão dizer, não, isto não é para mim, isto é lá então para os gajos do Norte, se eles lhe dão este nome, não vou consumir isto. Estamos perfeitamente confortáveis. Isto não é contrário àquilo que vem em alguns livros de gestão, que tens que aumentar aquilo que é o teu mercado potencial, etc. Vocês optaram claramente por uma estratégia de nicho e nicho geográfico, desde logo, não é? Geográfico, identitário, etc. Vocês assumem claramente, então, que estão a deitar clientes fora, basicamente. Claramente. Embora não os deitemos, porque nós temos compras de todo o país, porque lá está, portuenses... É possível encontrar cerveja Nortada ou comprar cerveja Nortada em Lisboa ou no Algarve? Todo o país. Nós estamos presentes para já nas lojas de Corte Inglês, em todas as lojas nacionais. Estamos também presentes nas lojas do Recheio, aqui no Grande Porto, e vamos estar presentes em breve em mais insígnias por todo o país. Por isso, nós temos muitas compras do Sul, muitas pessoas de Lisboa, muitas pessoas do Algarve, mesmo lisboetas em si, que não são pessoas que estão do Porto, que foram para Lisboa, mesmo lisboetas têm curiosidade pela marca, porque ouvem falar, sabem da qualidade da cerveja. Atenção, nós não provocamos também nenhum antagonismo, não dizemos que isto é só para as pessoas do Porto e os outros não. Não é esse o conceito. O conceito é, nós criamos para esta região. Mas temos todo o gosto que todo Portugal o beba, não limitamos. Agora, não fazemos um esforço, se calhar, extra, ou tentar comunicar, ou tentar alterar os valores da nossa marca para chegar ao resto do país. Porventura, neste mundo em que tudo é mais igual em todo lado, se calhar eu mesmo sendo da Madeira, dos Açores, ou do Algarve, ou de Lisboa, se puder beber uma cerveja que não seja igual em todo lado, ou que apela a uma identidade local, até posso sentir mais compelido a provar. Isso faz sentido? Faz todo sentido, é mesmo, isso é uma das bases do nosso plano de negócio. Nós olhamos para todo o movimento microcervejeiro e não olhamos propriamente para as outras microcervejeiras como concorrentes. E não olhamos como concorrentes não por dimensão ou por qualidade ou o que seja, não olhamos porque vemos isto como um mercado. Tem que ser construído, todas contribuem. É a parte mais bonita do mercado. Isto, quando estiver saturado daqui a 30 anos, aí sim começam as guerras entre... É o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Já são tantas que começa a haver guerras entre eles. Até este momento partilhavam linhas de enchimento, partilhavam receitas, porque havia espaço para todos, e em Portugal há mais do que espaço para todos, e é bonito ver este movimento a crescer. Porquê? Porque só traz valor para o consumidor final. Mas o concorrente, então, se não são as outras microcervejeiras, são quem? São as grandes empresas cervejeiras ou é o vinho, ou o refrigerante, a falta de sede? O que é? Exatamente. Neste momento, o nosso grande concorrente ainda somos nós próprios. Como estávamos a referir, ainda do espaço, nós criamos aquela fábrica de cervejas que tem aquele pub no centro da cidade, que também temos o tal restaurante e temos os escritórios no mesmo piso. É um edifício de 1500 metros quadrados, vai ser... Bem bonito, e a passagem está... Muito obrigado. O restaurante está espetacular. Está quase a abrir. E esse grande investimento, como é óbvio, foi feito com o objetivo de poder comunicar a marca através daquele espaço. Não é? Se tivéssemos a marca numa zona industrial, não era provavelmente a partir daí que iríamos comunicar, tínhamos que fazer outros investimentos em comunicação. Por isso, aquela foi a grande aposta em comunicação. O que é que nos leva? Que grande parte do nosso orçamento está colocado ali. Neste momento, uma das dificuldades que nós temos e um dos nossos grandes concorrentes é a nossa incapacidade de transportar a marca para mais sítios e gerar mais experimentação dos consumidores. E isso... Eu ia te perguntar, vocês vão vender no vosso pub, no vosso restaurante, já disseste que vendem no El Corte Inglês e noutras insígnias, não é? Exatamente. Vendem através de que outros canais? Temos o canal online que arrancamos há cerca de 2 meses, teve um grande impacto agora no mês de dezembro com o nosso pack de Natal, o famoso pack de Natal, tinha 10 garrafas, 2 de cada, acho que funcionou muito bem. Vamos entrar com mais
mais packs, mais alternativas destas, porque também entendemos que para experimentar, comprar uma caixa de 24 de cada tipo torna-se pesado. Principalmente se as pessoas depois acabarem por não gostar da cerveja, como a IPA, é uma cerveja se calhar um bocadinho extrema, e num pack de Natal com 2 garrafas a pessoa até diz, opá, compro uma, bebo, se não gostar, pronto, a outra até ofereço. Não é tão impactante para o bolso dos portugueses. E acho que vamos entrar com mais dinâmicas nesse sentido. E para além do online, temos também as nossas vendas do on-trade. Nós temos uma equipa comercial que visita pontos de venda. Estamos a falar de pontos de venda tipo que cafés, restaurantes, Cafés, etc. exatamente. Visita a Oreca e temos uma rede comercial com um gestor comercial. E como é que tem sido a aceitação, nomeadamente no canal Oreca? No geral, tem sido bastante boa. Nós, a nível de penetração no mercado, tem entrado bastante bem. Qual é a nossa dificuldade? Mais uma vez, voltamos à questão de marca e transmitir, é a recompra. E a te perguntar precisamente isso. Exatamente. Há repeat buying, não há? Em alguns segmentos de clientes que nós sabíamos que eram mais cervejeiros e que já estavam mais aptos para esta cultura cervejeira, sim, nitidamente há. Noutros nem tanto. Nós chegamos Mas é por falta de... É o cliente final, depois o consumidor que não pede, ou não pediu uma vez, mas não volta a pedir, pediu uma vez, mas depois vai olhar para o preço, é um pouco mais alto que os outros, é mesmo a inércia do restaurante, porque é mais fácil de vender a que vendeu toda a vida, é o quê? Dependendo do cliente, há uma série de fatores, mas é um pouco de cada um desses. Nitidamente, o preço em muitos pontos de venda é uma questão. Nós não podemos, obviamente, com o produto premium que temos, chegar a um preço muito base, em que em alguns pontos de venda é preço e mais nada. Pacífico, há mercado para tudo e esse nitidamente não é um ponto de venda que queremos estar. Preço, não é? Não impomos, mas lá está o nosso preço de venda para o cliente, embora tenha uma margem mais do que razoável, tendo em conta o preço que estão a ser comercializados os nossos produtos depois para o consumidor final, leva a que o cliente de café Oreca tenha que posicionar a nossa cerveja um pouco mais acima. E por vezes nós dizemos, opá, mas são 10 cêntimos de uma garrafa que faz diferença? Para mim, não. Para um cliente que se calhar consome 10 garrafas por dia, todos os dias, já é capaz de fazer alguma diferença e por isso, nitidamente, nesses clientes, o que é que temos a fazer? Assumir que se calhar não é o cliente que nós devíamos ter apostado e refocar um pouco. Mas isto faz parte, eu acho, do crescimento das marcas. Nós, quando entramos, temos que disseminar bastante. Depois há alguns que vão ficando, outros que vão caindo, com diferentes razões. Onde eu acho que nós temos que melhorar, e efetivamente é a grande aposta agora, o grande desafio presente do momento é abrir o restaurante e começar a comunicar cada vez mais marca e gerar mais recomendação. Ainda continua a haver muita gente da cidade do Porto, a marca também não tem assim tanto tempo, nós lançamos a marca em abril, mas ainda continua a haver muita gente da cidade do Porto. Portanto não é assim há tanto tempo. Exatamente. Que não conhece a marca. E não conhece a marca porque, obviamente, nós não temos outdoors, nós não fazemos comunicação, obviamente na televisão isso também é outra onda, mas não temos uma comunicação muito forte. Porquê? Porque estamos com orçamentos, temos o conceito de ser aquele espaço. Está-nos a atrasar esse arranque, espero que nos ajude depois a fazer crescer e a gerar mais experimentação nas pessoas e que se fale mais da marca. Diz uma coisa, mas isso ter o restaurante não correm o risco de que vossos clientes, que hoje são vossos clientes, que são restaurantes ou cervejarias ou o que seja, a seguir, que sintam que vocês também são concorrentes deles, não são só fornecedores e, portanto, deixem de ser vossos clientes? Achas que há esse risco ou nem por isso? O risco está sempre lá presente, embora é bastante calculado. Eu dou-te o melhor exemplo que tenho para isso. Nós temos um restaurante ao lado da nossa fábrica, é a porta ao lado, que é o restaurante Abadia. É clássico do Porto. Um clássico do Porto. É um dos nossos melhores clientes. E está mortinho que nós abramos o nosso espaço para que possa aumentar o fluxo de pessoas naquela zona. Isto porque o Abadia já é um restaurante que neste momento já está lotado, está constantemente cheio todos os dias. Eles têm que rejeitar pedidos. Eles dizem o que interessa é que venha mais mercado, mais gente aqui para o mercado que traga valor. Por isso, abrir mais um restaurante, se vocês dissessem vamos abrir um restaurante igual a Abadia, com o mesmo menu com a Abadia, com o mesmo tipo de serviço, com o mesmo tipo de empregados e vestimenta, aí sim eu acho que os clientes vão dizer estás-me a copiar, isto é um bocado, estás-me a destruir o negócio. O conceito é completamente diferente. Nós não temos no Porto hoje em dia uma fábrica de cerveja como a nossa, com o conceito que nós vamos ter de restauração. E por isso eu acho que os clientes olham para aquilo e dizem, não, é mais um ponto de venda, é como abrir outro restaurante qualquer, não veem com esses olhos. Muitos deles dizem-nos, tão mortinho que vocês abram isso, quero ir lá consumir. Muito bem. Isto é no Porto, já fica claro. É sabido que o Porto tem vivido nos últimos anos um verdadeiro boom turístico, aliás, como o país quase todo, mas o Porto de forma muito marcada. Até que ponto é que o turista é o target, ou o target fundamental deste vosso projeto? E, portanto, se assim for, não sei se é,
Se houver alguma quebra no turismo, de que maneira é que isso pode impactar também o vosso plano de negócios? É uma boa pergunta. O nosso modelo está preparado e está alicerçado para trabalhar com a base portuense que nós consideramos que existe e com a procura que vai haver no mercado do Porto pelos habitantes do Porto. A nossa fábrica está dimensionada mais ou menos para 2 milhões de litros. Dentro do plano de negócio existem crescimentos, existe sempre tudo muito mais projeções, mas neste momento esses 2 milhões de litros são suficientes para abranger a zona do Grande Porto e o norte do país sem necessidade de consumos extras ou picos de turismo. Agora, se me disseres, neste momento é uma coisa da qual nós nos vamos aproveitar até para ajudar a dar um boom nas vendas e saltar mais depressa, claramente. A parte da restauração, os portuenses, e eu quando falo nisto, por vezes estamos a discutir neste momento também assim, os detalhes da abertura do restaurante, o portuense não é, lá está, começa a ser cada vez mais cosmopolita, começa a viajar, mas o típico portuense em si não é uma pessoa que gosta de esbanjar dinheiro. Por isso nós não podemos ter, e esse é um dos conceitos que nós estamos a trabalhar agora. Preços para o bolso do estrangeiro, não é? Preços para o bolso do estrangeiro. Não pode ser nunca um restaurante preparado para o turista em que vais vender um fino a 2,5€, que mesmo 2,5€ para eles é de borla, porque um portuense vai olhar para aquilo e vai dizer, pá, não, isto não é para o meu poder de compra, não vou poder gastar. Porque eu gasto, sei lá, €1. Exatamente. E por isso, se o conceito é passar marca, transmitir marca, sim, é bom impactar turistas para quando vão para o seu país e digam, pá, havia uma fábrica de cerveja no Porto, quando um amigo for lá vai visitar esta fábrica. Mas não são esses que nos vão trazer os milhões de litros anuais, principalmente nesta altura de inverno e com este tempo chuvoso, que nós precisamos. Por isso, nitidamente, o nosso foco é os portuenses, é a região norte. Muito os bem. turistas vão ajudar. Eu já estive no vosso restaurante. Tu já disseste também aqui ao longo desta nossa conversa, mais que uma vez, que o investimento é relativamente pesado, é na casa de alguns milhões. Podes revelar qual é o investimento Claro. que vocês já têm neste projeto? Bom, o projeto em si começou com um investimento inicial de cerca de 3 milhões de euros. Neste momento já vai mais perto dos 5. Uau! Podemos considerar derrapagens, embora sejam derrapagens calculadas, porque antes delas existirem, fez a projeção de que vai ser necessário fazer mais isto, faz-se ou não, então faz-se. Então decidiu-se avançar com esses investimentos. Derrapagens puras, sim, são ínfimas. Devemos ter uns 5% de derrapagens, que são sempre a considerar. É impossível não ter derrapagens num projeto desta dimensão. Mas sim, são estes os valores. Eu presumo que 5 milhões de euros não é algo, uns trocos que se tenha na carteira assim, para ir enfim, às compras. Como é que tu e o Tiago Talon, exatamente. Como é que vocês, que são os sócios fundadores, como é que vocês arranjaram dinheiro para pôr isto em pé? Bom, começando pelos primeiros 3 milhões, que foram os primeiros 3 milhões que deram a luta. Fácil, bastante aquilo. Nós, na altura, depois de termos o plano de negócio praticamente preparado, tivemos algumas conversas com a banca para perceber qual seria o rácio de endividamento que uma banca aceitaria. Para 3 milhões? Para 3 milhões. E a banca disse-nos, e fomos pelo menos a 4 bancos fortes nesse tipo de investimentos e no apoio ao arranque de empresas, todos nos diziam sempre à volta dos 35, 65, 40, 60, capital próprio, endividamento. Por isso nós dissemos, então 40% vamos ter que levantar, por isso temos que arranjar uns 1,2 milhões, o resto depois será com a banca. E pronto, e quando chegamos a esse valor, começamos a pensar agora onde é que o vamos buscar, porque 1,2 milhões, não são 3, mas continua a ser muitos milhões, e nem de perto nem de longe, nem eu e o Tiago tínhamos esses valores. Por isso analisamos várias opções e começamos a fazer vários contactos. Falamos com capitais de risco, business angels, claro, falamos com investidores privados, falamos com empresas, falamos com tudo. E chegamos à conclusão que claramente para o tipo de modelo de negócio que nós tínhamos desenvolvido, o melhor investidor seria o investidor privado. Estamos a falar de quê? De business angels? Não, investidor privado a título particular. Sim, podemos considerar um business angel, mas não em organização, exatamente. Okay. No fundo isso. Isto porquê? Porque quando nós contactamos capitais de risco, ou então business angels em associação, está tudo muito mais focado, hoje em dia eu entendo, em tecnológicas, não é? Ninguém quer apostar muito... Na escalabilidade, exatamente. Não é? Ninguém quer apostar muito numa fábrica, investir em ferro e em cobre e fazer coisas. Pá, isso não se vende rápido, isso não se constrói rápido. Por isso toda esta velocidade, este querer retorno rápido, são completamente incompatíveis com um modelo de construir uma fábrica. Mais por isso, industrial. rapidamente percebemos que capitais de risco estavam fora, até porque o retorno de 5 a 7 anos é impensável. Os nossos leasings industriais, alguns deles estão há 10 anos, por isso só isso leva-nos logo para níveis de endividamento e de amortização de dívida completamente diferentes. Percebemos nitidamente que isso não dava, por isso fomos muito mais para E como é que vocês descobriram esses investidores privados?
todas as maneiras de efetivos. Amigos, amigos de amigos, contactos profissionais, amigos de Mas contactos foi mesmo profissionais. pegar na lista telefónica Pegar na lista- e vai daí, tenho uma ideia. Como é que foi Por aí isso? fora. Consegues dissecar um bocadinho isto? Porque Sim, acho que isso pode ser para- bem rico para muita gente que nos possa ver. Eu acho o mais difícil de todo o processo é manter a resiliência de levar tantos nãos e continuar a caminhar, a dizer, opá, está bem, é não, mas há de haver mais sims e por isso vamos continuar. Vocês tinham tipo um ticket mínimo para ser investidor? Tínhamos um ticket mínimo que ainda se mantém, que nós tínhamos no mínimo era 5%, de 1,2 milhões, que estavam aos 60 mil euros, que foi quanto eu e o Tiago entramos também, porque obviamente tínhamos que dar a confiança aos investidores que acreditámos no projeto também. Infelizmente não tinha muito mais para poder investir, por isso mesmo esse já foi o que foi, mas sentíamos que tínhamos que dar esse conforto. O que nós fizemos, durante o plano de negócio, nós desenvolvemos todo o plano de negócio de 180 páginas, mais as projeções financeiras, para de 50 páginas. Estas projeções financeiras, nós na altura também pedimos uma consultora que nos validasse esses números, até para dar mais solidez ao plano de negócio, porque senão era dois gajos, um que fez um MBA, outro trabalhou nisso há uns anos, que fizeram um plano de negócio e dizem que estes números são válidos. Tudo bem. Podia ser pouco credível, não é? Por isso nós falamos com uma consultora na altura que nos validou esses números, que nos ajudou a preparar isso, e essa consultora também nos ajudou a fazer um pouco a busca de potenciais contactos. Através dessa consultora também trabalhamos com outra empresa de contabilidade que também tinha clientes e que foi falando. Isto foi um pouco no passo à palavra. Foi, olha, há aí dois jovens inconscientes que querem lançar uma empresa. Queres-te juntar? Exatamente. Queres ouvir o que eles têm para dizer? E fomos reunindo grupos de pessoas, fazíamos baterias de apresentações para 8, 10 pessoas e foi tipo roadshow autêntico, constante, todos os dias, durante 4 meses. E nitidamente, apresentamos para muita gente, devemos ter tido... Como é que vocês convenciam, ou como é que tentavam convencer as pessoas? O que é que diziam? Qual era o argumento fundamental? O argumento fundamental era, nós tínhamos uma apresentação em que mostrava a evolução do mercado internacionalmente e que isto era um modelo que nós queríamos replicar em Portugal, mas que já não tinha acontecido em outros mercados. E nós dizíamos, o primeiro exemplo sempre era Estados Unidos, era, a Alemanha ou a Inglaterra, mercados históricos, ou Bélgica. O segundo mercado eram os Estados Unidos, que há 30 e tal anos começaram, mas o modelo era o mesmo, vai crescer por aí. E depois, porque a questão era sempre a mesma, está bem, mas esses mercados anglo-saxónicos são diferentes de nós, não somos latinos. Pegávamos em Espanha, que era o exemplo que tinha começado na altura, para há 5 anos, e que estava a despontar, e que hoje em dia já está a ficar bastante grande. Dizemos, não, mas olhem para a Espanha. Isto vai chegar a Portugal com o atraso normal das coisas, que hoje em dia cada vez é menor, mas vai chegar a Portugal e está a chegar. Eu acho que das maiores dificuldades que nós tivemos não foi convencer as pessoas de que uma nova marca de cerveja funcionava e que os números funcionavam, foi convencer que o modelo que nós apresentamos era um modelo que tinha que se avançar, porque até era o que nós queríamos avançar com aquele e não com o outro. Quando falas do modelo, estás a falar de quê? Todo o modelo de construir uma fábrica no centro do Porto, com um restaurante e comunicar a partir daí, é muito diferente de construir uma fábrica numa zona industrial e querer lançar uma marca com comunicação sem ter no centro do Porto. Para nós sempre foi crítico estar no centro, lá está o ver para querer, as pessoas verem a fábrica. É possível ir à fábrica e ver a produção. E na altura tivemos muitos investidores que estavam interessados, mas abandonaram o projeto. Nem chegaram a entrar, porque disseram que não, primeiro não queriam entrar no negócio de restauração, porque achavam que era complexo, e não digo que não. E depois porque eram investidores que tinham, lá está o tal foco em indústria e marca, e não queriam estar, para eles era um desperdício estar no centro do Porto a pagar um metro quadrado ao preço que pagamos para fazer uma fábrica. Mas sempre fomos muito fiéis e sempre quisemos manter essa parte, até porque era aí que estava a base, também. Exatamente, porque senão, fábricas numa zona industrial, íamos cair numa coisa à Sintra, que foi um dos grandes erros, não o único, mas um dos grandes erros que levou também, se calhar... Olha, o que é que correu bem e o que é que correu mal neste processo de procura de capital? E que conselhos é que, no fundo, já consegues dar a quem esteja numa fase de procurar também capital para os seus projetos? Exatamente. Ora bem, o que é que correu bem e o que é que correu mal? Bem, lá consiste arranjar o dinheiro. Bem, exatamente, conseguimos reunir os 1,2 milhões. Até nessas baterias de reuniões, culminaram depois numa reunião principal em julho de 2015, onde reunimos as pessoas que já estavam mais ou menos interessadas, fizemos uma segunda apresentação e foi aí a altura de assumir quem queria entrar no capital. Logo que cumpríssemos uns pressupostos, que era arranjar um edifício no centro do Porto onde se pudesse fazer isso e ter uma garantia por escrito da Câmara Municipal do Porto que nós podíamos fazer uma fábrica no centro do Porto, que era outra coisa que ninguém se acreditava. Em julho levantamos logo 70% do capital. E por isso, depois, entretanto, as pessoas foram de férias. Com quantas pessoas? Podes revelar? Na altura, os 70% foram com 6 investidores. E depois fomos buscar mais 4 para fazer os outros 30%. Depois entramos em férias, os investidores também, quem estava a pensar então disse-nos pensamos mais tarde e ficamos nós ali a marinar um bocadinho tensos. Acho que foi um dos piores verões, pelo menos em que
termos de angústia, querer saber, epá, vamos, não vamos, e andamos aqui para arrancar e não arrancamos, mas felizmente... Mas vamos, não vamos, como assim? Não percebi. Vamos, não vamos, tínhamos 70% de capital, pá, faltam 30%, pá, isto agora okay, faltam uns 30%. Estamos à espera ou vamos avançando, Claro não é? que as pessoas disseram, opá, não, eu digo-vos depois de férias. E obviamente o investidor não vais pressionar, não, quero que me diga já, claro que é isto, não pode ser. Claro. Por isso, portanto, esse é uma das conselhos, não pressionar excessivamente. Não pressionar excessivamente, garantidamente não é uma boa opção, mas dos maiores conselhos que eu posso dar é, se têm uma ideia e se acreditam nela, manter-se fiel ao plano de negócio mesmo que acreditaram. Porque vai haver sempre a tendência de que quando o dinheiro aparece, quem oferece o dinheiro... Seguir o conselho da pessoa que diz o dinheiro. Exatamente, a pessoa que tem o dinheiro vai sempre dizer, eu dou-te isto, mas quero que mudes aqui. E se formos por aí, não é que haja nenhum mal em adaptar o modelo, como já adaptamos em muitas coisas que arrancamos, mas nunca pode ser pela vontade de querer o dinheiro e querer arrancar, porque senão desvirtuamos completamente o modelo. E a certa altura tens um modelo que é uma manta de retalhos para... Que depois um diz uma coisa, outro diz outra, e depois não pode ser. Isto depois tem que haver um conselho de administração, uma comissão executiva que executa, e não podem ter os acionistas todos a dizerem, pá, mas eu agora gosto no restaurante. É azul, o outro quer preto, não podemos entrar por aí. Por isso, acho que das coisas mais importantes, nitidamente é essa. E erros a não cometer. Erros a não cometer. Nesta questão. Do capital alheio, não é? Nunca que cometemos, uma vez também, aprendemos com os erros também, ir para uma reunião sem saber exatamente o que é que se quer trazer dessa reunião, com investidores. Eu recordo-me de uma das primeiras reuniões que nós tivemos, tínhamos já um modelo preparado, tínhamos uma apresentação, mas não tínhamos um modelo de investimento para o investidor. Por isso chegaram a um fim. Tinhas o modelo de negócio, mas não tinhas o modelo de investimento. Por isso chegaram a um fim. Porque não tínhamos, porque ainda estávamos na disposição de o debater. Claro. Que na minha opinião agora, olhando para trás, é um erro. Não há que debater, há que apresentar um modelo de investimento, tem que estar bem planeado, tem que estar bem definido, porque senão, mais uma vez, um investidor disse isto e investe 30%, a seguir vem outro, mas quer mudar e andamos nisto. Não, o modelo tem que estar bem criado de início. E nós, nitidamente, tivemos reuniões onde chegamos ao fim e as pessoas, pá, isso é giro, então, e o que é que vocês querem de mim? E nós, pois, investir. Ele disse, sim, mas em que moldes? O que é que vocês têm preparado? O que é que vocês querem? Qual é o retorno? Tudo isso deu-nos uma enorme aprendizagem. Mas as pessoas querem, sobretudo, informação financeira, é isso? Querem a informação financeira. Nós tínhamos alguma informação financeira de projeções e tínhamos as TIDs todas, tínhamos tudo calculado. A questão é, tudo bem, vocês precisam de quanto dinheiro para arrancar? 1,2 milhões de euros. O que é que querem? Dou-vos 1,2 milhões de euros e o que é que vocês fazem? Dão-me uma participação da empresa? De quanto, não é? De quanto? Está claro isso? Querem um acionista? Querem vários acionistas? Qual é o limite máximo e mínimo? Se eu investir a 100%, sou dono disto e mando em vocês ou não? Tudo isso tem que estar completamente claro e alinhado, até entre os dois cofundadores, para que seja completamente fluido. E esse, nitidamente, foi uma das grandes... Falha que também não foi atroz, não é? Não nos causou grandes danos, mas foi nitidamente das reuniões que nós saímos lá e dissemos... Mas falhamos na preparação desta também reunião. Há dinheiro em Portugal e gente com vontade e com dinheiro para investir. O que é preciso é também ter bons projetos e ir atrás das pessoas. Ficaste com essa percepção, se é que não a tinhas antes? Eu acho que lá está, não acho que... Nós, quando arrancamos com isto, aquela coisa do Shark Tank em Portugal estava a começar também. Nunca vi muitos programas do Shark Tank, vi alguns. Eu acho que o português era um pouco diferente dos modelos internacionais de Shark Tank, que infelizmente, para o que eu estava à espera que saísse, porque efetivamente há dinheiro. E não digo que tenham que ser só bons projetos. Os promotores em si têm que estar muito, muito bem alinhados e têm que ter tudo muito delineado em todos os termos. Não é só apresentar um projeto e dizer, isto vai funcionar por isto e por aquilo. Sim, senhor. Mas e se não funcionar, qual é a saída? E uma das nossas preocupações foi sempre, se isto não funciona, como é que eu garanto que não destruo o capital que aqui meteram? E levou-nos a criar quase um modelo e um plano de negócio alternativo que foi, se isto falha... Sim, e temos várias contingências, mas temos uma chave que nos permite recuperar muito o que foi aqui investido. Também porque é um projeto industrial, é uma fábrica, aquilo, lá está, é tangível. Temos lá qualquer coisa. Mas não só. Há essa preocupação. E eu acho que isso traz um conforto enorme aos acionistas, porque hoje em dia há investidores, há dinheiro em Portugal, mesmo para fábricas, não acho que esteja tudo nas tecnologias, há dinheiro, porque não havia para arrancar com a nossa, mas as pessoas têm que se sentir confortáveis. Eu acho que o que falta é que alguns dos empreendedores em Portugal... que se consideram até empreendedores, não têm consciência de que... Do papel do investidor, não se põe na pele do investidor. Exatamente, dizem, ele tem dinheiro, mas não quer investir, não quer correr riscos. Ele até quer correr riscos, mas tem que ser um risco calculado, não pode ser só porque eu acredito muito na ideia que ele vai acreditar também, tem que lhe dar o conforto.
E essa busca de dar conforto ao investidor é essencial. É um bom trabalho, é um trabalho importante, é um excelente conselho. Muito bem. Já agora, vocês, quantos é que são? Todos na empresa? Agora já passamos a barreira dos 30, já somos 32. Consideram também as pessoas que trabalham no restaurante, não é? Também. E que no restaurante devem estar agora umas 5 pessoas. Portanto, vocês têm uns custos, não só o investimento inicial, mas os custos operacionais são... atrozes. São simpáticos. Ok, muito bem. O vosso projeto, isto há tipo referências internacionais em termos de payback e outros indicadores? E vocês, como é que comparam com isso? Não há internacionais, nós ainda tentamos sondar alguma informação, arranjamos uns números, mas nada muito fidedigno. Porque, lá está, nesta dimensão, normalmente não entram em dados das grandes analistas internacionais, tipo Canadians, Nielsen e por aí fora, não apanham isto. Claro, é demasiado pequeno, não é? Por isso é difícil ver. E depois, em Portugal, os dados que temos são das grandes, não é? E são incomparáveis, são negócios que não dá. Por isso, mesmo quando nós estávamos a definir as projeções financeiras, tornava-se complicado definir alguns valores para perceber qual era o nível de risco deste negócio ou deste tipo de negócio. Mas é um payback, ou tem um retorno que é... As pessoas têm que ter paciência, ou é uma coisa perfeitamente... Não. À la longue? Não. O payback está previsto. Na minha opinião, é enquadrável. Não acho que seja uma coisa tão atroz, mas não pode ser... Não é uma tecnológica, isto não pode ser. Lá está. É o investimento. Não é que a empresa não liberte de valor, o investimento inicial é que é muito grande. Lá está, 5 milhões de euros. Primeiro que se recuperem estes 5 milhões de euros. É mais por aí. Mas não acho que seja, não é uma coisa de que daqui a 20 anos eu vou, nem nada que se pareça, nem 10, é inferior. Agora, há que ter paciência, não é? É um negócio que cresce pouco a pouco, nunca há uma explosão, não é? Até ainda bem, porque se houvesse uma explosão de vendas de repente, a fábrica se calhar não tinha capacidade de acompanhar, isto tem que crescer passo a passo. É um negócio se calhar daqueles mais antiga, que se vai fazendo de grau a degrau, bocadinho a bocadinho. Mas não deixa de ser também negócio, de ser uma parte importante da economia, e é porque às vezes há um bocado esta ideia agora que só as tecnológicas é que são bons negócios e que estão na moda, e que não é verdade, não é? Não. A grande parte do nosso tecido empresarial, mesmo novo, que vai aparecendo, não é de tecnológicas, e não tem que ser, exatamente. Não é? E eu, lá está, desde sempre, e nada contra os serviços e nada contra as tecnológicas, mas até para a minha formação de base, eu sempre achei mais piada, sempre achei mais interessante o construir algo que se pudesse ver mais produtos e não tanto serviço, embora tenha também umas aventuras em algumas coisas de serviços. Olho sempre para isso como ver algo nascer e ver algo crescer, mas tem que ser tangível. E como eu, há mais meia dúzia de pessoas que se lembram dessas coisas e vão desenvolvendo. Sim, eu acho que o tecido empresarial em Portugal ainda há muita indústria. Não estamos tão mal como algumas pessoas nos tentam pintar. Estou de acordo. Pedro, então, se calhar agora um bocadinho numa dimensão diferente, mais pessoal, já foste dizendo como é que começaram a identificar esta oportunidade de negócio, como é que foram discutindo, mas o que é que foi ali, houve algum momento, algum trigger, alguma reflexão mais especial que vos levou, e a ti em particular, a decidir, ok, eu vou deixar o meu trabalho por conta de outrem, não é? Trabalhavas por conta de outrem, e vou agora ser empreendedor e lançar-me nesta aventura. Qual foi o contexto, como é que isso se processou? Isto, para mim, sempre, desde há algum tempo, há alguns anos, tinha sido claro que, até por várias experiências profissionais que eu fui tendo, que eu tinha que fazer algo meu, pelo menos para mostrar a mim mesmo que o que eu criticava, se calhar, em algumas organizações, era possível ser melhorado, ao contrário do que me tentavam passar, e por isso nada melhor do que fazer a minha e tentar fazer a minha à imagem do que eu gostaria que fosse, para demonstrar que é possível fazer empresas e fazer projetos sem os erros que estão presentes noutras empresas. E não numa perspectiva de, vejam agora, não há... Não, só mesmo para garantir que efetivamente não era eu que era louco a considerar que a melhoria contínua e o ouvir as pessoas era um sonho. Não, é mesmo real. Portanto, foi algo que foi sendo construído enquanto tu trabalhavas noutras empresas? Exatamente. Foi assim que foi emergindo? Foi nascendo sempre esta necessidade. Okay. Eu sempre tive a ideia de, lá está, de criar algo, de ter um negócio, e se calhar também a minha facilidade às vezes em aborrecer-me ou não me entusiasmar com a rotina leva a que eu queira saltar muito de projeto em projeto, enquanto nada me agarra. E esse criar novos projetos acho que faz parte da minha razão de ser, e por isso criar uma empresa acaba por ser mais um projeto,
com uma complexidade um bocadinho acima dos outros projetos que eu tinha criado antes, ou que tinha desenvolvido, ou até as novas empresas a arrancar que eu tinha abraçado, mas sempre nesse sentido, criar algo, ver algo nascer, crescer com isso e fazer crescer. Mas o que é que houve ali um momento ou aquele empurrão que te levou, ok, é agora o momento de dar o momento foi mesmo um momento de mercado. Eu, na altura em que começamos a desenvolver o plano de negócio, nós quando começamos a escrevê-lo, não sabemos, o primeiro exercício foi, vamos ver se somos capazes de o fazer, se o conseguimos escrever e se no fim, depois de o ler, acreditamos nisto e acreditamos que tem pernas para andar. Por isso demorou 1 ano e meio. E eu, quando acabamos de construir o plano de negócio e as projeções financeiras todas, já eu tinha saído da tal empresa de matérias-primas, que tive lá 4 anos, também, mais uma vez, foi um projeto giro, porque era uma empresa que não estava presente em Portugal, quis vir para Portugal, por isso começar do zero, o que é ótimo, porque para o bem e para o mal, tudo o que foi feito, as raízes, fui eu que as fundei todas, por isso dava para tudo. E eu lembro que os primeiros 3 ou 4 meses era quase o operador de call center, que era olá, muito bom dia, meu nome é Pedro Mota, sou da empresa Ricardo Molina, uma empresa de distribuição de matérias, eu ainda sei o discurso todo. E arrancar isso e crescer e ver que ao final de 4 anos já tinha 1 milhão de faturação e que havia uma relação e que as pessoas conheciam a empresa, é giro. Só que depois, na minha perspectiva, sempre inconstante por vezes, já era rotina, já era monótono. Há que fazer algo novo, há que criar mais projetos. Surgiu uma oportunidade de mudar para outra empresa canadiana e foi nessa altura que fui diretor global de vendas e de marketing dessa empresa, uma empresa biotecnológica, era um setor giro também, e que viajava pelo mundo e era bastante divertido a implementar todo o plano de negócio também. Mas nessa mesma altura também há uma parte familiar que puxa aqui à questão, que é eu viajava pelo mundo todo, ou seja, estava 2 semanas em casa por mês e 2 semanas fora, e fora mesmo, nem a horas compatíveis de estar a falar por Skype, e queria regressar um pouco a casa. Isso, aliado a termos as tais reuniões com os investidores e estarmos a ver que isto vai avançar, a ver... E entretanto já estavas a ter essas reuniões. Exatamente, porque isto aconteceu tudo durante a mesma altura. O Tiago... entretanto, estava no Unicer, despediu-se no Unicer quando isto começou a ficar mais sério, até porque, pronto, concorrencial, falou na altura com o Presidente da Conselho de Administração da Unicer, explicou-lhe a situação, disse-me mesmo o que é que ia fazer e disse, não é compatível, eu sei que não é concorrência direta, mas sinto-me mal estar aqui dentro e estar a fazer um projeto de cervejas fora. Por isso saiu e esteve cerca de 1 ano no término de desenhar o plano de negócio e fazer estas apresentações e arrancar com o projeto mesmo. Eu, como já tinha 3 filhos na altura, não podia tomar a liberdade de abandonar o emprego e esse rendimento, ia gerindo as 2 coisas. Sim, foi uma fase bastante complicada, mas acho que foi esse conjunto, foi o querer voltar e ficar em Portugal e assentar mesmo raiz e estar cá, ver este movimento cervejeiro a acontecer e voltar para um setor... E começaste a ter já algumas respostas... Exatamente, para os investidores de que isto tinha pernas para andar. Ou seja, não foi uma loucura total? Não foi um atirante, mas lá está. A loucura total parte sempre de... Loucura total ainda é hoje em dia, não é? Isto ainda não está a funcionar a 100%, claro. Mas... aquele salto é... Mas não foi uma coisa assim, não foste corajoso, mas não temerário, que é o tipo que não tem noção do risco, não é? Não, foi sempre risco calculado, tanto eu como o Tiago. Agora, conscientes de que, isto pode arrancar, falhamos, o que é que temos a seguir? Acho que tanto eu como o Tiago sempre tivemos consciência de que tínhamos capacidade, se esta não funciona, de conseguir fazer algo a seguir. A vida não acaba aqui. Sempre nos preocupou muito mais, e isso é a preocupação mais presente que temos ainda hoje, que é a equipa que nós trouxemos para trabalhar connosco, preocupa-nos muito mais do que a nós próprios. Isso é dado adquirido, porque nós desafiamos muitas pessoas que estavam em posições confortáveis a assumir o risco de vir trabalhar connosco, a acreditarem em nós, e essas são as principais, além da família, obviamente, que não queremos deixar ficar mal. Por isso, isto vai ter que dar... Olha, que diferenças é que já encontras, nesta tua dimensão de empreendedor, de patrão, face àquilo que tu conhecias antes? Que principais diferenças é que consegues apontar? Mas diferenças em quê? Naquilo que é a tua forma de estar, o tipo de trabalho que tens que fazer, as sensações que tens, as responsabilidades que possas porventura ter. Que diferenças é que notas? Nitidamente, esta experiência toda, como administrador da parte de operações, eu acho que me trouxe cada vez mais clareza ao que eu efetivamente gosto de ser e gosto de fazer. Eu acho que um dos grandes erros das pessoas que, quando às vezes querem ser empreendedores e querem lançar empresas, caem na asneira de achar que toda a gente tem que ser o presidente ou tem que ser o homem da comunicação e só assim é que funciona. E eu não acho mesmo isso. Eu e o Tiago sempre tivemos muito bem alinhado como é que funciona cada função de cada um. Isso implica self-awareness, não é? Completamente. E cada vez mais na função, eu acho que
uma pessoa, para ser realmente feliz e para ser o máximo produtivo possível, tem que estar confortável na função. Tentar fazer de alguém um vendedor, quando a pessoa sente pouca facilidade a comunicar, por muito que force e depois até fique bom, nunca há de ser tão bom como alguém que lhe sai espontâneo. E a mim, a espontaneidade sai-me na questão das operações e na relação com as pessoas. Apesar de tu teres um passado sobretudo de vendas, de vendas. Mas eram umas vendas, como te tinha referido, são vendas, normalmente eram muito técnicas, muito dadas a conversas que entravam em detalhes técnicos, que aquilo acabava por não ser uma venda, aquilo acabava por ser uma parceria e era mais, olha, como é que eu te ajudo a resolver? Exatamente. E todas as vendas foram sempre muito nesse sentido. Interessante. Mas nitidamente isso. E outra coisa que vejo que cada vez me dá mais prazer é ver a equipa a crescer, pá. É ver as pessoas cada vez mais a abraçar novos desafios e a serem capazes de fazer coisas que diziam que não conseguiam antes, e eu já tinha visto que tinham lá essa capacidade, de espontar essa capacidade nas pessoas e vê-las a sentir-se realizadas no final do dia. Isso, de longe, é a coisa que eu sinto mais diferença entre... Diz uma coisa, tu passaste por um MBA, até que ponto é que isso foi uma parte importante para aquilo que estás a fazer hoje? Importantíssimo. É importantíssimo. Ainda hoje, olho... Em que medida? Olho para isso da mesma maneira que olho para a minha licenciatura e as pessoas dizem, o que tu estudaste? Microbiologia. O quê, pá? Tu, microbiologia? Mas que isso é aquelas coisas da bicharada, coisas pequenas e tudo. E eu acho que foi importantíssimo também a licenciatura, e já vou à questão do MBA, porque deu uma noção perfeita de que não era aquilo que eu queria fazer. E isso é extremamente importante. Okay. Porque há pessoas que dizem, não, estudei mesmo o que queria. Não, nitidamente estudei microbiologia, também entrei na altura em Engenharia Química na FEUP, escolhi um e não outro, por amizades. Porque sim, não houve ali nenhum princípio. E durante toda a minha parte em que estudei, e mesmo os primeiros empregos, nunca houve um fio condutor, não, eu quero ser aquilo. Não, havia muita experimentação. E ainda hoje em dia eu digo, eu gostava de viver 3 ou 4 vidas para experimentar outras posições, porque gostava mesmo de saber, engenheiro aeronáutico deve ser espetacular, aqueles físicos que estudam astronomia mesmo complexa, este universo todo deve ser lindo, veterinário é lindo, animais, mas não dá, temos que escolher uma vida. Depois, olhando mais para a parte do MBA, quando entrei no MBA, eu tinha acabado de entrar também na tal empresa espanhola de distribuição de matérias-primas, e eu tinha como perspectiva, a médio prazo ou curto prazo, chegar a ser presidente de uma comissão executiva, um chefe, um diretor de uma empresa de média dimensão, 50 até 100 pessoas, porque achava que tinha capacidade para isso, lá está, naquele conceito de querer fazer algo à minha imagem, não só à minha, à imagem de quem trabalhasse comigo, mas a corrigir os erros de que eu via de quem não queria corrigir noutras empresas. E o MBA, mais uma vez, também serviu para perceber que não era exatamente isso que eu queria, porque não quer dizer que aconteça com todos, mas eu via muitas experiências de quem perseguia isso e o que é que isso lhes retirou da vida, o que é que se tem que abdicar para se conseguir fazer isso, e não era algo que eu tivesse disposto a fazer na altura. Queres explorar isso um pouco mais? Muito na vertente pessoal. Muito na vertente pessoal. Eu acho que, neste momento, obviamente, um dos grandes fatores disto funcionar é o apoio familiar. Não dá, é inconcebível mesmo, pensar que tenho 3 crianças com menos de 5 anos e que se não tivesse alguém em casa que suportasse isto, que eu conseguia fazer as horas todas que faço e começar às 7 da manhã e acabar às 2 da manhã todos os dias e fins de semana e não haver horário. Era inconcebível. Por isso o apoio familiar é importantíssimo. E eu via que muitas das pessoas que perseguiam exaustivamente essa vontade de querer ser o presidente de uma empresa, o chefe de uma empresa e querer mandar em pessoas, que muitas vezes era esse o conceito, deixavam tudo para trás, acabavam por ficar fisicamente destruídos, não tinham tempo para se cuidar, tinham problemas de saúde, destruíam relações, e foi nessa altura que eu lembro perfeitamente de chegar ao fim do MBA e digo, isto foi uma experiência excelente, ganhei imenso conhecimento, vou criar algo, mas sei qual é o meu limite, sei onde é que não estou disposto, o que é que linha que não estou disposto a cruzar, porque senão a partir daí, para mim, perde sentido. E achas que o facto de criares a tua própria empresa te dá mais alguma liberdade do que alguém que faz esse caminho na mesma, querer ser presidente de um conselho de administração ou diretor-geral, o que seja, por conta de outrem? É isso que eu estou a tentar perceber, é isso que eu estou a ler das tuas palavras? Dá-te na perspectiva de que se encontrares alguém com quem partilhar esse... Eu ponho as coisas mais simples. Se eu e o Tiago fôssemos só uma pessoa a fazer o trabalho que nós dois fazemos, não dava. Era impossível. Se encontrarmos alguém com quem consigamos... Alguém ou várias pessoas com quem consigamos partilhar esta carga que é criar uma empresa, melhor. E sim, portar-nos autonomia, porque efetivamente eu decido o que é que quero fazer ou não quero fazer. Sem nunca descurar o que é que a empresa precisa. Mas
sim, acho que se torna mais simples ir por esse modelo do que tentar crescer. Vai depender um bocadinho também do perfil da pessoa, o que é que está disposto a suportar ou Mas não. trabalhares das 7 às 2 da manhã não dá muito tempo a cuidar do corpo. Não, não, e ultimamente cada vez está pior, efetivamente. Isto tem que ser uma frase transitória e isto está claro também, mais uma vez. O apoio familiar vem por trás, mas vem com um objetivo, não é uma carta branca, assim, os anos que tu precisares, não. Nitidamente, até para mim e para os investidores, o projeto tem que funcionar, tem que ter pernas para andar, não para me desligar do projeto, mas para depois efetivamente cumprir um horário normal e poder dedicar-me ao que é suposto ser a minha função inerente ao cargo em si, ou às funções inerentes ao cargo. Porque neste momento, obviamente, eu não sou administrador e não sou um COO. Eu sou o condutor de empilhador, sou engenheiro civil, sou o trolha, sou o que for. Agora menos. Mas na fase de construção do edifício é o que for preciso, não é? Claro. É o que for preciso a qualquer hora, com quem quer que seja, tudo. Também é uma coisa que o empreendedor tem que estar disposto a fazer, não é? Tudo. Isso, para mim, uma das coisas, a coisa mais crítica, depois há vários tipos de empreendedores, mas a polivalência. Eu sinceramente, persistência, resiliência, flexibilidade, humildade, é importantíssimo. Mas a polivalência, para mim, e também se calhar quando eu me revejo mais, eu se calhar sou menos persistente em alguns aspectos, sou capaz de estar a olhar para um negócio e dizer, opá, não está a funcionar, vamos já mudar. Sou capaz de não lhe bater 3 ou 4 vezes. À quarta já não vou, pá, digo, lá está, a minha sensação de isto já está a ser rotineiro demais, pá, não é aborrecido, não, vamos tentar de outra maneira que vai dar. Há quem diga, não, isto tem que ir por ali, e vai. E às vezes eu digo, pá, ainda bem que seguimos isso porque chegamos lá. A minha mais-valia acho que acaba por ser a polivalência e dentro dos empreendedores há vários tipos. Eu acho que são daqueles polivalentes. E como é que tu e o teu sócio, o Tiago, se complementam? Se isso é uma parte fundamental, vocês eram amigos, não é? É, exatamente. Nós conhecemos que o meu segundo emprego foi na Unicer como formador e foi onde eu conheci o Tiago, porque andávamos pelo país todo a dar formação a pontos de venda e aos distribuidores da Unicer, de tudo relacionado com cerveja. Desde como é que a cerveja era feita, até como é que se tem que servir a cerveja útil, com nem qualidade. tu sabias que isso ia ser útil. Hoje em dia olhamos e a pensar no nosso próprio espaço, estamos a explicar às vezes aos empregados de balcão como é que se tira a cerveja e dizer, bem, pá, isto há uns anos na Unicer era lá que eu estava a explicar. É espetacular. A nível de funções, o Tiago está mais com a parte de vendas e marketing, eu estou mais com a parte operacional quase toda, que é a produção, as compras core, por exemplo, mais da fábrica, e a parte logística, toda essa distribuição. Embora isto cruza-se imenso, não é? Porque nós temos clientes de cerveja à pressão, que são vendas, é cerveja, mas a parte da instalação e serviço técnico está comigo e por isso isto está tudo ligado. E vocês enquanto pessoas, são pessoas enfim, com personalidades, com experiências, skills diferentes, complementares, sim, ou são muito parecidos? Não, somos complementares, claramente, que traz imensas coisas boas e depois também traz atritos. Conflitos. Claramente. Como é que resolvem os conflitos? Os conflitos, ainda não temos um modelo, eu acho que vamos tentar implementar um modelo de cartões amarelos ou algo, agora falas tu, agora falo eu, mas como bons amigos temos tido sempre a capacidade de ultrapassar as divergências de opinião, mas claramente perfis diferentes é importante. Uma das coisas que acontece, e aconteceu frequentemente durante este desenvolvimento do projeto, é a questão da polivalência é uma coisa que eu acho importante. Outra coisa que eu acho importante é a rapidez na resposta. Mas a rapidez na resposta, mas ponderada, atenção, não precipitada. Não precipitada. Mas porquê? Porque a rapidez na resposta e a tomada de decisão, numa fase em que tu estás a criar um projeto destes e a implementar uma fábrica em que no fundo estás a derreter dinheiro, não está a entrar num cêntimo. Claro. Quanto mais tempo tiveres nesse projeto, mais dinheiro estás a derreter, ponto final. Quanto mais não seja a estrutura, os FSIs e tudo isso, estás salários a pagar todos os meses. Por isso, há que não estar um segundo parado. E o parado a mim mata-me completamente. Por isso, eu sou capaz de às vezes até tomar uma decisão e que acaba por ser algumas delas erradas, mas só porque parada que não. E tem que ser. Nada de muita dimensão, obviamente. O Tiago já é uma pessoa muito mais ponderada. O Tiago não é capaz de estar a tomar uma decisão assim, em cima da hora e no joelho. E por isso é que complementamos bem. Nas questões mais operacionais, que aquilo tem que andar, não vai estar à espera de uma decisão, estou eu mais a liderar essa parte. O Tiago, numa decisão mais, não, se calhar vamos antes para ali, e é capaz de pensar mais na estratégia de venda e pensar, olha, se calhar vamos chegar aqui e acolá. E é capaz de ter mais tempo. Tem consciência das forças de cada um e, portanto, gerem sim. Claro que nos cruzam-se os caminhos, obviamente. Por vezes o Tiago diz, então eu pegas de fazer aquilo. Porque a decisão tinha que ser tomada. E ele, às vezes, não podia. Mas é normal. E vão indo e vão vendo, não é? Exatamente. Tu achas que Portugal é amigo dos empreendedores? Porque o empreendedorismo está na moda, mas quando tu vês, nomeadamente, e quando digo se é amigo, refiro-me a questões concretas, desde logo
os típicos e míticos custos de contexto, porque isso é que é ser amigo ou não ser amigo, as barreiras que se criam aos próprios projetos empreendedores. E tu, em particular, ou o vosso projeto em particular, imagino que tenha um peso regulatório significativo da parte da restauração, imagino também a produção de bebidas alcoólicas, etc. Tu achas, como é que é, primeiro, se isto é verdade, o peso regulatório se é muito pesado ou não, e depois, como é que tu vês este ambiente empreendedor, ou pró ou não empreendedor em Portugal? Como é que tu vês isto? Eu acho, assim, nitidamente há coisas que deviam ser melhoradas. Não acho que tanto seja pelo peso do valor, falando de dinheiro em si, não vou tanto por aí, não acho que seja isso que limita que um negócio de um empreendedor possa andar ou não. Eu acho que a burocracia sim. A burocracia sim, é um dos grandes entraves. Nós no projeto em si, era um projeto diferenciador, não havia fábricas de cerveja desta dimensão no centro do Porto, foi preciso desenhar tudo de raiz para se conseguir cumprir as normas que existem no centro do Porto. Mas isso também porque nós quisemos fazer uma fábrica no centro do Porto, que não é uma coisa tradicional. No entanto, existem mecanismos e existem entidades que nos ajudam. Nós temos uma entidade que é a Invest Porto, que foi incansável a apoiar-nos no arranque deste projeto. A Invest Porto, na altura, ainda não era Invest Porto quando nós contactamos, na altura, a Câmara, e que havia este gabinete de apoio à captação de investimento. E ainda não se chama Invest Porto, acho que nós fomos o primeiro projeto e ainda esta semana que passou falei com uma pessoa da Invest Porto que diz, o vosso projeto tem que abrir, porque isto foi o nosso primeiro, entretanto já abraçamos alguns, já arrancaram e o vosso ainda não, mas efetivamente foram uma das entidades que nos ajudou a agilizar imensos processos. Agora, uma entidade camarária, uma entidade municipal. Agora, eu acho que na mente do empreendedor tem que haver outro princípio por trás, que é, quando apanha a burocracia, não olhar para a burocracia só como, isto está aqui só para me incomodar. Há que perceber que há um status quo que está criado, nós é que temos de entrar e queremos quebrar barreiras e queremos fazer coisas. Não o contrário, não fomos nós que tivemos a ideia e agora estamos a ser impostas novas regras e que nós vamos ter que alterar. Mas não há excesso de regras, excesso de limitações? Em alguns aspectos, eu acho que sim. Sou sincero, acho que mais do que haver excesso de regras, não há facilidade de ultrapassar a regra, ou não é ultrapassar, quebrando a regra, de perceber como se ultrapassa a regra, porque não há feedback do outro lado de uma maneira rápida que chegue. Muitos dos processos burocráticos ainda são a antiga, e eu falo, por exemplo, dos processos da AT, quando foi para dar alta como depositário autorizado de bebidas alcoólicas, sim. É surreal, parecia-me os sketches do papel qual papel, porque vais a um guichê e dizem, tem que ir buscar o formulário. Vais ao guichê buscar os formulários, chegas lá, cria o formulário tal. Sim, senhor, passam-te uma guia para tu fazeres um pagamento de 15 cêntimos. Dão-te essa guia, tu vais à tesouraria, pagas, sim, senhor, trazes isso, entregas, dão-te o papel. Tu preenches o papel, vais ao sítio onde tens que entregar o papel. Depois de entregar, como é um requerimento, passam-te uma guia aí para tu ires à tesouraria pagar. E tu dizes, isto é do outro mundo, pá. Perdi uma manhã para tratar de um requerimento que tratava em 30 minutos. A trabalhar a fazer isto. Claro. Agora, isto já existe, há que ser agilizado, há que ser mudado. Não olho para isto, mas sinceramente, não olho para isto com os olhos de que é uma chatice, eu podia fazer muito mais e o país podia ser muito melhor. Podíamos agilizar estas coisas todas. Eu acho que estamos no bom caminho. Eu acho que aquelas coisas do Simplex já ajudaram alguma coisa, as empresas na hora também, e eu acho que o caminho vai tender cada vez mais para aí. Não acho que estejamos a tender para o outro lado. Podia ser mais fácil, podia. Mas, sinceramente, mensagem importante para mim, os empreendedores que não se queixem destas coisas, faz parte, faz tudo parte, o nosso processo de criar... E se a malta se deixar quebrar logo por isso, então... então nem vale a pena, porque a dificuldade vem a seguir, não vem de tratar de papéis e burocracia, isso até... É verdade. São outras dificuldades, mas também essas também contam, não é? Começamos aqui a chegar à reta final e eu tenho esta pergunta que me parece, enfim, que tenho que fazer, que é o seguinte. Qualquer empreendedor, ou a maioria dos empresários, querem vender mais. Ok. No teu caso, vender mais e mais, e portanto aumentares o valor de cada consumidor teu, pode implicar alguns comportamentos de risco para a saúde e não só. Como é que se gera este eventual conflito de interesses entre o objetivo financeiro e a questão mais ética? Se isso é uma questão que te preocupa. Nós sempre trabalhamos, eu acho que parte do modelo, parte do trabalhar a cultura cervejeira, que é o que nós comunicamos, que é uma das nossas missões, efetivamente, o democratizar a cerveja artesanal e o trabalhar a cultura cervejeira, vai um pouco de encontro a isso. Nós, obviamente, não vou dizer às pessoas que queiram beber uma grada, não bebam porque eu preciso de vendas, sim, mas o nosso conceito passa muito mais por desfrutar da experiência.
nós tínhamos muito mais interesse em que as pessoas experimentem cada uma das nossas cervejas, um bocadinho de cada, por isso é que no nosso restaurante vamos ter a possibilidade de ter os copinhos de prova, não para que as pessoas se excedam no consumo, mas porque possam experimentar tipos de cerveja. A resposta vai mais por aí. Nós não queremos que as pessoas bebam litradas e que bebam, assim, se beberem é bom para o negócio, eu sei, mas não queremos ir por aí. Nós queremos mesmo trazer consciência às pessoas de que a cerveja como bebida alcoólica, obviamente pode trazer danos em consumida em excesso, mas nós queremos é que as pessoas experimentem e que vejam a variedade que há. E introduzir como um hábito. Exatamente. Um pouco como olhar para o mundo do vinho antigamente, e não queremos que as pessoas bebam um vinho ou garrafão de qualquer coisa que apareça, mas que apreciem as regiões diferentes que há em Portugal e que apreciem os diferentes tipos de vinho. Um pouco por aí. Muito bem. Pedro, como é que, diz-nos onde é que quem nos está a ver, como é que podem descobrir mais sobre ti, sobre a cerveja, sobre a fábrica? Onde é que podem descobrir? Bem, a Fábrica de Cervejas Portuense, nós temos a Fábrica de Cervejas Portuense como marca e temos a Cervejas Nortada como marca, estão ambas no Facebook. A Cervejas Nortada é através da página na qual comunicamos mais, todos os eventos, sempre que temos um novo cliente de cerveja à pressão, sempre que temos mais uma lista atualizada de pontos de venda ou de distribuidores da nossa cerveja, colocamos lá. Também temos a nossa loja online, que é a loja fcportuense.pt, onde podem comprar, agora já não tem o 10-pack de Natal, mas em breve vão surgir outras novidades, mas podem comprar as nossas cervejas, o nosso merchandising. fcportuense.pt. Exatamente. E depois, relativamente a mim, isso é simples. No LinkedIn está lá o meu contacto, tem o meu número de telefone, qualquer pessoa que esteja interessada em ter uma conversa comigo, tenho sempre todo o interesse, até já fomos contactados por vários empreendedores e acho que já ajudamos alguns, tenho todo o gosto mesmo, e não é conversa para câmaras mesmo, em poder ajudar alguém a concretizar os seus sonhos e crescer, a ver pessoas crescer. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu. Muito obrigado pela sua atenção. E o Pedro teve a amabilidade de nos trazer outra caixa de cervejas, tão frescas, e portanto agora vamos desfrutar dos produtos que aqui nos trouxe. Muito obrigado, até uma próxima.